Puta merda, que livro foda. Mano, não tem palavras pra descrever como esse livro é bom. Oi galerinha, aqui é Illuminati do blog /vlog Biscoito Esperto. Como vocês podem ver, eu consertei a minha estante. Ainda não coloquei livros aqui porque ela acabou de ser consertada e eu não tenho livros suficientes pra encher ela, mas o que é muito bom, porque no futuro eu vou comprar mais livros, então ela vai ficar cheia eventualmente. Mas enfim, eu consertei ela, então fiquem felizes por ver esse buraco escuro das trevas. Nossa, isso foi muito estranho. Então, pessoal, hoje eu trago para vocês a resenha do maravilhoso livro O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Eu não sei falar o nome dele, é muito difícil. Eu não dava nada pra ele, eu comprei ele e o segundo, que tá segurando a minha câmera nesse momento. Ano passado, se não me engano, no Submarino, por R$30 os dois livros. E assim, eu comprei porque tava barato e eu já tinha ouvido pessoas falando bem, mas eu nunca me animei muito pra ela. Eu ok, talvez um dia eu leia. Até o momento que eu comecei a ler esse livro e me surpreendi. Porque esse livro é perfeito. Como vocês podem ver, essa capa aqui já começa, que é a capa maravilhosa, que foi desenhada pelo Mark Simonetti. Ele ilustrou as edições de Game of Thrones também no Brasil. Eu acho que a capa da França é igual, sei lá. Esse livro aqui é muito legal. Eu não vou dar spoilers. No entanto, eu vou falar nesse vídeo as mesmas coisas que são faladas na parte de trás do livro e na orelha do livro. Algumas pessoas, alguns leitores podem dizer que são spoilers. São coisas que acontecem até mais ou menos metade do livro. Eu não vou falar o que acontece, mas eu vou contar a história. Você vai entender por quê. Se no próximo 1 minuto eu não te convencer que isso que eu vou te contar não é spoiler, então tudo bem, fecha o vídeo, é isso aí, sem ressentimentos. Mas escuta um pouquinho o que eu vou falar e daí você vai entender melhor. O livro começa quando acontece um ataque perto da pousada Marco do Percurso. O dono dessa pousada acaba percebendo que alguma coisa estranha tá acontecendo, ele acredita que são criaturas das trevas que realizaram esse ataque. Ele acredita que é um grupo chamado Oxandriano. Por algum motivo, que nós vamos descobrir durante o livro, esse dono dessa pousada conhece esse grupo e suspeita de várias coisas que eles fizeram e está caçando esse grupo há muito tempo. Paralelamente, numa viagem, um homem, que é o cronista, está viajando para essa cidadinha quando ele é atacado e roubado e fica sem nada, e ele acaba parando nessa pousada Marco do Percurso. Quando ele vê o dono da pousada, ele olha assim pro dono e fala: eu sei quem você é. Você não sabe quem eu sou? Ninguém sabe quem eu sou. Eu sei sim, você é o Kvolt, o cara das lendas, aquele que fez coisas incríveis, aquele que entrou na universidade jovem, aquele que foi expulso de lá jovem também, aquele que matou o rei, você fez coisas espetaculares, eu sei quem você é. Todas as pessoas contam histórias sobre você. Eu não sei do que você tá falando, meu jovem. E depois de uma conversa, você descobre que sim, o dono dessa pousada é uma pessoa que fez coisas particularmente espetaculares durante a vida. E as histórias da vida dele são lendas, as pessoas contam isso pros filhos. E ele não é uma pessoa velha. Então você pensa, cara, as coisas que ele fez devem ter sido muito espetaculares pra ele literalmente ser uma lenda viva. Então por que ele tá se escondendo e fingindo ser o dono de uma pousada se ele é uma pessoa tão espetacular? É aí que tá, o cronista também quer saber. Então o cronista pede para que ele conte a história. E o nosso protagonista, que é o Kvolt, diz: tudo bem, eu vou contar a minha história. Vou dividir ela em 3 partes e vou te contar durante 3 dias. Então você vai ter que escrever tudo que eu te disser e você tem que escrever do jeito que eu falar. E o cronista fala: tudo bem. Então o Kvolt começa a história. No começo da história você já sabe tudo o que vai acontecer por cima. Você sabe que a família dele foi assassinada, que ele teve que viver como mendigo, como ladrão, que ele acabou entrando na universidade e estudou lá por um tempo, mas ele foi expulso. Ele acabou sendo conselheiro de grandes homens e no final das contas ele mata o rei. Isso você já sabe o que acontece. Então você pensa: qual que é a graça de ler uma história que eu já sei o que vai acontecer? A história vai acabar com eles sentados aqui nessa pousada conversando. Esse livro é fantástico, porque você acompanha a história do Kvolt desde que ele é uma criança até, pelo menos no primeiro livro, quando ele tem mais ou menos uns 16 anos. Você se torna amigo do Kvolt. Você torce por ele. Toda vez que uma coisa dá errado na vida dele, você quer arranjar um jeito de consertar. Você literalmente tá torcendo, você tá levantando uma bandeirinha escrito Kvolt, Kvolt, e você tá assim: eu quero saber o que acontece, será que ele vai ficar bem? Será que os amigos dele vão ficar bem? Meu Deus, o que tá acontecendo? E a vida desse cara é só tragédia. No começo da história, ele conta que ele era o jovem filho de artistas itinerantes, que era o Zedena Rue. Eles são pessoas, tipo um circo que vai passando de cidade em cidade, fazendo espetáculos, teatros, músicas e shows de mágica e tudo mais. E o Kvolt era uma criança e é aprendiz dos pais dele, que eram pessoas espetacularmente talentosas. Com o tempo, ele já é uma criança, tipo, de 12 anos, ele acaba conhecendo esse senhor, que é o Ben, e o Ben era um ex-mago que estudou na universidade, que é uma escola de magia, não confundir com Hogwarts. E o Ben estudou lá por muito tempo, mas agora ele tá desempregado e ele pede um lugar na caravana dos Rue e fala: eu quero trabalhar pra vocês, seja como for. E o pessoal acaba aceitando. E o Ben também acaba se tornando um professor do Kvolt.
e ele ensina tudo que ele sabe. O Kvolt, ele é muito prodígio. Ele é inteligente, ele aprende línguas fácil, ele aprende sobre dinheiro, ele aprende sobre magia, filosofia. Ele é muito inteligente. Até o dia que o Ben acaba se casando com uma mulher e abandona a caravana, mas até aí tudo bem, é a vida dele que segue. Só que logo em seguida, a família do Kvolt é atacada por um grupo de criaturas mágicas, que é o Chandriano, e quando o Kvolt tá longe, então o Kvolt ele não é afetado nem nada, mas quando ele volta de um passeio, ele vê toda a família dele morta, e fica super chocado com isso, porque ele nunca viu nada do tipo. Ele descobre que é o Chandriano, e ele jura que ele vai se vingar do Chandriano, e ele vai passar o resto da vida dele trabalhando pra essa vingança. Então, a primeira coisa que ele decide fazer é entrar na universidade. Só que isso, ele só decide depois de 3 anos de uma depressão profunda e de ser mendigo durante todo esse tempo, porque ele perde toda a família e vai morar numa cidade e acaba aprendendo a ser ladrão. Vai pra universidade e lá ele vai aprender a usar magia e coisas demais acontecem. Eu não vou falar a partir disso porque seria spoiler, mas a questão é que assim, a gente podia brincar que o nome do livro é Empréstimo Estudantil, porque o livro inteiro é o Kvolt lutando com isso, porque ele quer estudar na universidade, mas ele tem que pagar por isso. Só que até pouco tempo ele era um mendigo, ele não tinha dinheiro nem pra comer. Então como é que ele vai poder pagar pela universidade, pagar pela comida que ele come, como é que ele vai viver assim? E ele ainda precisa descobrir onde é que tá o Chandriano. Aí que tá. O livro te deixa no limite. Todo capítulo acontece uma coisa ruim. Todo capítulo acontece uma tragédia. Quando ele entra na universidade e pensa, agora eu vou poder pesquisar na grande biblioteca sobre o Chandriano, ele é banido da biblioteca. Quando ele consegue algum dinheiro com a música que ele toca, ele é banido das tavernas. E você fica, puta que pariu, o que tá acontecendo? E isso ainda é uma coisa tranquila, porque coisas muito piores vão acontecendo durante o livro e você fica chocado, você quer saber o que acontece, você quer ajudar, você quer entrar na história e ajudar o Kvolt. Você quer pegar ele, colocar ele num potinho, fechar o potinho, colocar debaixo da sua cama e falar, nada mais vai acontecer com você, porque você já sofreu o suficiente. Isso é só o primeiro livro, porque eu não sei o que vai acontecer no segundo e nem no terceiro, que ainda não foi escrito. Mas assim, eu não sei se eu consigo passar o quão espetacular esse livro é, porque de verdade, é um livro maravilhoso. A narrativa do Patrick Rothfuss é muito envolvente. Então você lê 650 páginas como se não fosse nada. É muito raro um escritor conseguir uma fluência nas palavras dele, que você lê, e quando você olha, você pensa, cara, eu li 200 páginas, eu não vi o tempo passando. Poucos escritores fizeram isso comigo. A J.K. Rowling fez isso comigo, a autora de A Menina Submersa, que é a Caitlin Kiernan, ela fez isso comigo. Cara, As Vantagens de Ser Invisível é um livro que eu pego e eu leio em meia hora, de tanto que eu conheço a história, de tanto que eu gosto dos personagens. E a mesma coisa eu vou dizer que aconteceu com Patrick Rothfuss, porque ele escreve de um jeito que você quer ler, você bebe as palavras dele, você lê cada sentença e você pensa, isso é maravilhoso, é incrível. O livro começa falando de um silêncio em 3 partes e acaba também dessa maneira. E quando você lê essa primeira página do livro, é uma página só, você já percebe como é poético. Então, agora você. Eu não sei porque você está assistindo esse vídeo. Talvez você tenha clicado porque você achou a capa do livro interessante, sei lá, talvez você esteja já pensando em ler, talvez você tenha comprado o livro, mas não esteja tão interessado, você decidiu ver sobre o que é. Eu te digo agora. Talvez a minha resenha tenha te convencido, talvez a minha resenha não tenha te convencido, eu não sei dizer. Mas se ainda não te convenceu, cara, pega o livro, ou entra na Amazon e pega uma preview do livro e lê o prólogo. É uma página, um silêncio em 3 partes. Se isso não te convencer, que a narrativa dele é incrível, que essa história vale a pena, eu não sei o que vai te convencer. Porque é um livro, assim, fantástico. Eu fiquei fisgada pelo livro desde a primeira frase até a última. Eu adorei essa história. Poucas vezes eu li um livro tão longo, tão rápido. E todo mundo sabe como eu sou meio chata pra ler livros longos. Mas eu li ele muito, muito rápido. Então, pessoal, é isso. Essa foi a minha resenha. Se você já leu esse livro, ou se você quer fazer algum outro comentário, sei lá, deixa comentários aqui embaixo. Eu sempre leio os comentários e geralmente eu respondo. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. Sei lá, faça a dança da chuva e coma uma batata recheada. É isso, até o próximo vídeo.